Vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto interessante e que causa bastante dúvida nas pessoas, naquelas pessoas que são os familiares do segurado do INSS. Então a gente vai falar sobre a pensão por morte, que é concedida aos dependentes do segurado do INSS. A pensão por morte é um benefício previdenciário e ele é concedido aos dependentes do segurado. Mas a gente precisa se atentar no seguinte ponto. Nós temos aí um momento infeliz. Por que um momento infeliz? Porque, pessoal, para que os dependentes recebam o benefício da pensão por morte, infelizmente tem que haver o evento morte. O segurado, aquele que mantinha a casa, aquele que era o provedor da casa, ele tem que vir a falecer para que os dependentes consigam solicitar a pensão por morte. O segurado não recebe a pensão por morte. Ele pode receber auxílio-doença, pode receber aposentadoria, mas a pensão por morte é voltada exclusivamente para os dependentes, aqueles familiares que dependiam do provedor, do segurado, para sua subsistência, para sua sobrevivência. Entendido esse ponto? Tudo bem? Então, o que a gente precisa ter no momento do óbito? Falando do benefício para que você, dependente, consiga solicitar o benefício da pensão por morte. O que precisa acontecer? Para que os dependentes do segurado possam solicitar a pensão por morte, esse benefício, é preciso observar o seguinte: se no momento do óbito do segurado, ele realmente tinha essa qualidade de segurado, ou seja, se ele estava contribuindo com o INSS ou ainda se ele estava recebendo algum benefício, como, por exemplo, auxílio-doença ou algum tipo de aposentadoria. Mas, se ele foi desligado da empresa e não contribuiu mais com o INSS, ele vai entrar num período chamado período de graça. Esse período de graça é um período determinado que, mesmo o trabalhador não contribuindo com o INSS, ele vai manter a qualidade de segurado durante um determinado tempo. E geralmente são 12 meses. Tem algumas exceções, mas isso vai ser tratado em um outro momento. Então, se o trabalhador perdeu a qualidade de segurado, mas ainda está no período de graça, então ele ainda é considerado como segurado do INSS. Se ele estiver nesse período de graça, os seus dependentes terão direito a receber o benefício da pensão por morte. Tá? Então, só relembrando, como manter a qualidade de segurado. Primeiro, estar pagando o INSS, estar contribuindo com o INSS. Segundo, estar no período de graça, igual eu já expliquei. E o terceiro, estar recebendo algum benefício, como auxílio-doença, aposentadorias, certo? Sendo assim, estará com a qualidade de segurado, ok? Mais um ponto importante aqui para falar é sobre quem são os dependentes. Eu já falei lá no início do vídeo que os dependentes são os familiares do segurado que dependiam dele para sobreviver, dependia daquele salário para sua subsistência, certo? Mas agora eu vou falar para vocês de uma forma mais específica. Quem são esses dependentes? Nós temos 3 classes de dependentes. E nessa primeira classe, a gente inclui o cônjuge, ou companheiro e companheira,
Incluímos também os filhos menores de 21 anos ou inválidos, sendo qualquer idade. Aí não se restringe aos 21 anos, tá? E além disso também, nós incluímos ainda os menores tutelados e os enteados. Nós temos ainda a segunda classe de dependentes do segurado. Dentro dessa segunda classe, quem que vai se incluir? Vão se incluir nessa segunda classe os pais e também os avós. Então, pertencentes à segunda classe, nós temos pais e avós. Esses terão que comprovar que dependiam do segurado, daquela pessoa que veio a falecer, e terá que provar essa dependência econômica. Só depois que comprovar é que o INSS vai analisar e, se estiver realmente comprovado, vai conceder o benefício da pensão por morte. Na terceira classe, a gente tem os irmãos. Irmãos menores de 21 anos ou sendo inválidos de qualquer idade, tá? Lembrando que, se for inválido, não precisa atender a esse requisito de menor de 21 anos, tá? Aí pode ser de qualquer idade. Esses irmãos que fazem parte, compõem a terceira classe, eles vão ter que observar e ver se não há ninguém da segunda classe, ou seja, se não há pais ou avós daquele que faleceu, do segurado, para receber. Por quê? Se tiver alguém da segunda classe, ainda que seja uma única pessoa, os de terceira classe não têm direito algum ao recebimento. Da mesma forma, os da segunda classe precisam observar se não há ninguém da primeira classe que tem direito a receber. Por quê? Porque se houver alguém da primeira classe para receber o benefício, ninguém da segunda classe irá receber. Então tem essa hierarquia. Só recebe os da segunda classe se não houver ninguém da primeira. Só recebe os da terceira classe se não houver ninguém da primeira, também da segunda classe. Olha que interessante. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, com algumas regrinhas gerais. É meio complicado de entender, mas a gente vai falando aos poucos aqui, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pensão por morte. Ainda vamos continuar com outros pontos mais específicos, tá? Se isso te proporcionou alguma informação relevante, peço para que você curta e também compartilhe aí com as pessoas que necessitam dessa informação. Forte abraço e até o próximo vídeo.